oferecer para vocês o melhor dos melhores de conhecimento a nível do que a gente está fazendo. E eu estou numa fase, nesses últimos dias, de organização completa, de planejamento, de desenvolvimento, e eu quero saber como é que vocês estão, se vocês já estão começando a mexer no planejamento de 2022 também, porque eu estou totalmente focada já no planejamento de 2022. Então, agora, até dezembro, eu estou executando tudo aquilo que eu havia me proposto, mas dentro do ano de 2022, eu já tenho que começar a construir o que eu vou vivenciar. Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, visto que nós não vamos ter muitos encontros, né? Nós vamos ter aí, acredito que 2 encontros em novembro, 2 em dezembro, então são mais 4 encontros que a gente vai ter até dezembro aqui no clube. Eu queria pontuar para vocês essas situações de questões de planejamento, tá? De planejamento estratégico mesmo, já para o próximo ano, porque às vezes a pessoa fala assim, Grace, eu quero concluir o ano, o gasto total está no ano, eu estou focada no ano, no agora, e tá tudo bem você dar o seu 100%, afinal, o ano ainda não acabou. Nós temos aí ainda mais 2 meses e alguns dias para o ano de 2021 acabar. Mas o que a gente precisa entender? Que quando a gente se dispõe a construir coisas grandiosas e quando a gente se dispõe a viver tudo isso que Deus tem proporcionado para a gente também precisa de organização, a gente precisa de ação. Então, a fé é o quê? A fé, vocês já sabem, é a força espiritual que me leva a mover. E esse mover é a nossa ação. Então, se eu chego no momento da minha história, da minha vida, que eu não estou sabendo, não estou desenhando e não estou visualizando aonde eu vou estar, muito provavelmente que as coisas não tendem a acontecer. E aí você começa a viver de novo aquele looping hipnótico que vocês não querem, de repetição de vida, que é o quê? Trabalhar para correr atrás de dinheiro, trabalhar para poder fazer meta, trabalhar para fazer a meta do mês, trabalhar sem ter uma perspectiva de futuro. Então, nós precisamos entender que a gente, como empresárias, como mulheres bem-sucedidas, a gente precisa desenvolver. Aqui só tem mulher hoje, né, gente? Deixa eu olhar aqui, que eu sempre falo mulheres, acho que hoje só tem mulheres aqui, só. Tudo certo, né? Vai que os meninos ficam chateados. Estou aqui olhando, hoje não tem meninos aqui assistindo, meninos, então a gente vai falar só no feminino. Que às vezes assistem depois, né? Vai falar, uai, a Grace só tá falando para menina aqui. Então, o que acontece? A gente precisa entender que o planejamento estratégico é algo que quando eu comecei a fazer, gente, em 2014, tá? Até 2014, eu conquistei muita coisa sem planejamento estratégico. Eu tinha o planejamento do meu ano, eu tinha o planejamento de forma muito superficial, eu tinha um planejamento do cartaz de metas, eu tinha um planejamento financeiro até 2014, já tinha evoluído muito até ali. Mas quando eu cheguei em 2014, eu queria dar um pulo maior na minha carreira, eu queria dar um passo maior, eu queria ter um crescimento melhor, eu fui entender sobre planejamento estratégico. E eu comecei a desenhar cada etapa, eu comecei a desenhar cada ação, eu comecei a desenhar cada coisa que eu precisava fazer. Só que uma coisa você precisa entender, você não planeja, espera terminar tudo para você começar. Você tem que estar caminhando paralelo. Ou seja, eu estou terminando o ano, eu estou na minha agenda desses últimos dias do ano de 2021, eu estou planejando já. Eu estou dividindo a minha agenda entre o planejamento do ano que vem e a execução do que eu tenho para fazer agora. Vocês estão entendendo? Então, precisa tirar um tempo para você planejar o ano que vem sem perder a qualidade da tua entrega no agora, porque só planejar, eu já conheci pessoas que passam a vida planejando e não executam nada. Então, a gente precisa entender que a execução, tô tomando café aqui antes que ele esfrie, que café morno é igual a gente sonsa, né? Ninguém merece. E aí, não é? Café morno é terrível, gente. Deixa eu tomar meu café aqui. E aí a gente precisa entender o quê?
que eu tenho que me dividir, sim. Por isso, essa organização de tempo, a gente precisa ter de forma completa. Então, por exemplo, essa semana, eu vou ter no meu dia horários para gravar o DNA do vendedor, horários para desenvolvimento com a equipe e horários para desenvolvimento do meu planejamento. Então, a equipe está vindo para cá, eu, Rafa e a Paula, que vocês já conhecem, e a gente está sentando aqui e está destrinchando tudo que eu preciso fazer para que o ano de 2022 aconteça. A nível de data, a nível de evento, a nível de organização, a nível de crescimento, a nível de contratação, quem que eu preciso contratar, quem que eu preciso ir atrás, o que eu preciso fazer para poder a coisa acontecer. Então, entenda, a ação, ela tem que caminhar paralelo ao plano, ao planejamento. Eu não posso esperar ter tudo pronto para poder fazer execução. Por exemplo, eu tenho planejamento de um evento incrível que vai acontecer, por exemplo, em março, tá? Esse evento incrível para acontecer em março, eu preciso fazer todo o que antecede a esse evento. Então, eu tenho que ir dando os passos e eu tenho que ir estruturando aqui. Eu tenho que ir dando os passos aqui e tenho que ir estruturando aqui. Então, as coisas, elas têm que caminhar em paralelo. Então, entende uma coisa, vocês que estão aí. Nós temos que aprender a trocar a roda do carro com o carro andando. A evolução, ela vai acontecendo com o carro andando. Eu não posso parar tudo simplesmente para ficar planejando o ano que vem. Eu, Grace, pelo menos não consigo fazer isso, tá? Por quê? Porque eu tenho que fazer o agora e eu tenho que construir o amanhã. Se eu quero construir meu amanhã, eu tenho que estar terminando o que foi planejado lá no início desse ano. Eu não posso simplesmente falar assim, esse ano já fiz tudo, já deu o que tinha que dar, agora eu vou encerrar e vou começar a viver novamente em 2022. E tem muita gente que pensa assim, o ano já acabou mesmo, já deu tudo ruim, pandemia, vou começar em 2022 que a pandemia já está acabando. Gente, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, eu tenho que caminhar em paralelo, eu tenho que fazer o agora e com a visão lá na frente. Então, eu vou mandar para vocês aí no grupo uma roda que ela é a roda da abundância que chama, anota aí, roda da abundância, tá? E essa roda da abundância é o primeiro passo. Deixa eu só colocar aqui para não esquecer de mandar para vocês. A roda da abundância, ela é o primeiro passo, tá? Do que eu preciso fazer para que eu gire essa roda do meu planejamento. Então, muita gente acha que a primeira parte do planejamento é fechar o mês anterior. Ok, o ano de 2021, você vai conseguir fechar ele quando? Só dia 31 de dezembro. E aí você vai começar a planejar o teu ano de 2022 só no dia 1º de janeiro? Não vai, porque vai estar com festa, vai estar com um monte de coisa. Dia 2 é não sei o quê. Dia 3 já tem que estar procurando caderno para filho. Dia 4 já tem que estar não sei o quê. Quando você viu, já acabou o mês de janeiro. E aí você não planejou e você já começa o ano desorganizado com aquela listinha de coisa nova que você vai fazer no ano que vem. Então, essa roda da abundância, que eu vou explicar ela para vocês hoje, ela é uma roda bem simples, mas ela é o primeiro passo do planejamento. Então, nas nossas próximas 4 aulas, nós vamos estar montando junto e eu vou estar trazendo para vocês diretrizes para vocês montarem o planejamento de vocês para o ano que vem, combinado? Quem quer aí ter esse acompanhamento para a gente montar esse planejamento no 12 para 2022, mas vocês vão ter que fazer a parte de vocês, tá? Que a minha parte eu vou fazer de entregar e vocês precisam fazer a parte de vocês. Eu sei que tem um monte de coisa e eu achei ótimo essa aula vir para de manhã, porque a cabeça está mais fresca, tá no 12, tá ali concentrada. Eu sei que tem gente que trabalha, mas quem consegue se conectar pela manhã, eu pelo menos a minha cabeça ela tá mais ativa pela manhã, eu estou absorvendo mais pela manhã. Então, eu espero que vocês consigam entrar nas próximas aulas aí às 8, para que vocês possam de verdade aproveitar essas dicas de planejamento, tá? Então, o planejamento de vocês vão começar com um arquivo aí no Word de vocês vão colocar ali planejamento para 2022, vocês vão salvar esse documento e dentro desse documento ou no PowerPoint, tá? O meu eu comecei a fazer no Word há muito tempo atrás e hoje eu faço como se fosse uma apresentação dele no PowerPoint. Então, nesse PowerPoint, eu tenho tudo que eu preciso para a sequência do meu ano, tá? Então, todos os projetos esmiuçados,
tudo, a visão, a missão, meus valores, tudo eu tenho nesse planejamento. Então, quando eu pego o meu planejamento na mão, eu tenho ali tudo estruturado daquilo que eu preciso fazer, tá? Então, é isso que eu quero que vocês tenham. Eu quero formar vocês aqui para que vocês possam, o ano que vem, quando a gente começar com o novo clube, vocês aproveitem as ferramentas que a gente vai entregar para vocês no ano que vem, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa dessa roda da abundância. Eu preciso entender que quando eu parto para um princípio de planejar, eu preciso entender que eu preciso ser visionário. As pessoas que estão à frente, empreendendo, as pessoas que querem crescer, elas precisam ter o quê? Visão. E esse é o problema da maioria das pessoas. Não conseguem ter visão de futuro. Ou seja, tem medo de sonhar, tem medo de não conseguir realizar, tem medo de se frustrar. Aquele tanto de medo que a gente já sabe que é coisa que não vem de Deus. Então, o medo, ele não vem de Deus, vocês já sabem disso, né? Quem estava aí no Despertar essa semana viu o que eu falei sobre o medo, que eu fiquei chocada quando eu vi Apocalipse falando sobre o medo, né? Lá em Apocalipse fala que as pessoas medrosas, assim como os assassinos, pensa que o medroso, ele está equivalente na palavra aos assassinos, às pessoas que fizeram coisas terríveis. Por quê? Porque quando você tem medo, você assassina sonhos, você assassina projetos, você assassina o desejo de Deus para você. Então, a gente vai, nesses próximos dias, falar sobre algumas coisas, e eu quero que vocês comecem a construir tudo isso, ou no arquivo de vocês mesmo, no Word, ou no arquivo de vocês, no PowerPoint. Por que que a gente vai construir isso junto? Ah, Grace, eu não dou conta. Pega um caderno e vai escrever no caderno, tá? Se você não sabe mexer no computador. Porque nós precisamos, gente, ter uma linha de atuação. E cada uma de vocês aqui trabalham com uma coisa. Cada uma tem um negócio, cada uma tem um sonho. Então, tem que ser muito individual isso. E eu vou dando para vocês algumas diretrizes. Sobre o tema de hoje, nós vamos falar sobre essa roda da abundância. Para essa roda da abundância girar, uma das coisas que vocês aprenderam muito esse ano é o equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Isso vocês já entenderam. Então, quem não está ativando sua energia, já sabe que a energia está tensa mesmo. Ó, a Tereza já está com roupa de treino, já fez a caminhada, já está ali no 12. Eu hoje joguei meu treino para a noite, para estar aqui com vocês de manhã. Então, o que acontece? Eu não posso deixar de fazer, porque o meu ritmo ele vai diminuir. Ou eu faço, ou eu não faço. Agora, se eu não fizer, é uma decisão minha, e se eu não ativo a minha energia física, eu não estou tendo resultado. Então, vocês já entenderam sobre isso. Para que eu rode essa roda da abundância, existe algo que, primeira regra desse jogo, você precisa entender que você precisa ser visionária. Escreve aí, sou visionária, eu sou visionária. A pessoa que está na frente de um projeto, a pessoa que está à frente da sua vida, a pessoa que governa a sua vida, ela tem que ser visionária. E aí, essa roda da abundância, ela vai ter 4 notas que você vai se dar. A primeira delas é sobre declarar, tá? Eu vou mandar a roda para vocês, vocês vão pregar essa roda dentro do planejamento de vocês, tá bom? Então, essa roda da abundância, ela é um pouquinho diferente daquela roda da vida que vocês têm lá no planner. E essa roda da abundância, ela fala o quê? Que nós precisamos entender que como está a minha disponibilidade de declarar para o universo aquilo que eu quero. Então, o que é um planejamento? Eu estou planejando aquilo que eu quero. Se eu não planejo aquilo que eu quero, como eu vou vivenciar aquilo que eu quero? Então, eu preciso entender que nessa roda de abundância, você vai dar a nota de 1 a 10, se você está declarando sobre a tua vida aquilo que você quer. Ou seja, no planejamento, muitas vezes, a gente se prende naquilo que a gente já viveu. Mas a gente precisa entender que o planejamento é como se fosse um catálogo do que você vai viver. Ou seja, aonde eu quero chegar no ano de 2022, aonde eu quero chegar daqui 5 anos, aonde eu quero chegar daqui 10 anos, aonde eu quero chegar quando eu tiver com 95 anos. Então, a parte de declarar é o eu visionário.
Como eu tenho declarado? Tem gente que não consegue declarar, olha, eu em tal data estarei assim, assim, assim. Clareza naquilo que quer, tá? Então, declaração de 0 a 10. Como que está o teu nível de declaração? E aqui eu não estou falando só de declarar o agora, como a gente aprende lá no Despertar, como a gente já aprendeu aqui no clube. Ah, eu vou declarar sobre a minha vida a multiplicação. Obrigada, Jesus, eu declaro a vitória sobre o medo. Eu declaro a saúde na minha casa. Não é só isso. Agora eu estou partindo para uma declaração um pouco mais profunda. Eu declaro sobre a minha vida que dia tal de 2022 eu vou estar vivendo tal coisa. É esse tipo de declaração. É declarar já para o próximo ano, declarar para o futuro, declarar aquilo que eu quero vivenciar, declarar aquilo que eu planejei. Então, por exemplo, vocês vão chegar agora numa reta final do ano, onde vocês vão começar a escrever aquilo que vocês querem para o novo ano. E quando eu entendo quem eu sou, quando eu tenho esse sentido de identidade, quando eu entendo quem eu sou, para que eu nasci, provavelmente eu consigo ter essa firmeza na declaração. Quando eu ainda estou com dúvida da minha identidade, eu começo a ter medo de assumir riscos, medo de assumir responsabilidades. Então, quando eu falo, em dezembro de 2022, eu estarei assim, 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 assim. Eu estou criando o quê? Eu estou declarando para o mundo, eu estou declarando para mim, eu estou colocando uma data clara no meu objetivo. Então, esse número que vocês vão se dar de 0 a 10 para o nível de declaração é como vocês estão hoje, porém, com o ensinamento de continuar essa declaração. Então, essa roda da abundância, ela só vai rodar, não é se eu ficar somente agradecendo, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Por quê? Porque eu tenho que entender que eu tenho que declarar para o futuro, agradecer o hoje, mas também agradecer pelo que vai vir, tá? A maioria de nós estamos agradecendo só pelo que já temos. A gente precisa aprender a agradecer pelo que vai vir. Quem aí é solteira que quer ter um marido bem maravilhoso? Um exemplo. Tem alguém solteira aí que quer ter um marido bem maravilhoso? Todo mundo casado? Tem alguma solteira aí? Tem uma solteira ali, a Ana, quer um marido bem maravilhoso. Então, Ana, você tem que declarar isso, tá? Eu declaro que vai surgir na minha vida uma pessoa assim, 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 até o dia tal de 2022 ou de 2023, o ano que você quiser. E eu quero que essa pessoa seja assim, assim, assim. Eu declaro que vai dar tudo certo, eu declaro. E aí você vai declarar sobre isso. Sabe qual que é a maioria do problema, Ana? Eu vivo isso aqui em casa. A minha mãe, né? Minha mãe, ela separou do meu pai faz 20 e tantos anos, tá? E ela já fez um monte de coisa, já evoluiu muito, né? Ela sofreu muito com meu pai. Só que direto eu tô corrigindo ela em relação a isso. As pessoas falam assim, o namorado, tá difícil. Olha a resposta que ela dá. Tá difícil. Ih, homem tá difícil. Ih, não aparece ninguém que presta. Ih, não sei o quê. Ou seja, o que ela está fazendo constantemente? Ela está declarando para ela, para a sociedade, para o mundo, que ela não acredita que vai aparecer alguém bom. Porque tá difícil, porque não existe. Então, a mesma coisa acontece com o nosso negócio, a mesma coisa acontece com a nossa vida, a mesma coisa acontece com as coisas ao nosso redor. Se eu olho para qualquer situação e eu falo assim, tá difícil, tá impossível, tá não sei o quê, eu não estou trazendo isso para perto de mim. Então, sobre declaração, eu quero que vocês sejam bem críticas com vocês ao dar essa nota, porque a partir desse momento vocês vão avaliar sobre todas as perspectivas da vida pessoal, da vida empresarial, da vida familiar, da vida espiritual. O que você tem declarado para você, de verdade, tá? Ou seja, o que eu tenho declarado? Eu tenho declarado coisas boas de verdade? Eu tenho conseguido o tempo todo falar, declarar com data de execução das coisas que eu quero? Eu quero um carro novo. Que data, que dia? Eu declaro que tal dia, assim, 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 eu vou estar com um carro assim, assim, assim na minha garagem.
Então, declaração de forma focada. Segunda coisa, solicitar, tá? Então, a declaração é como se fosse você criança sonhando, declarando. Isso é visão, tá, gente? Vocês estão criando uma visão. Então, quando eu declaro, não interessa como vai ser. Eu estou falando aquilo que eu quero. Igual uma criança que às vezes viu a propaganda da Disney e fala assim, eu quero ir para a Disney amanhã. Ela não tem consciência de que a Disney é longe, mas ela desejou aquilo ali. Ela vai para a Disney amanhã? Não vai, mas ela falou. Vocês estão entendendo? Então, quando daqui um pouco o pai e a mãe conseguem estruturar uma viagem dessa. Igual o Ianzinho uma vez virou e começou a chorar aqui em casa que ele queria ir para a Austrália. Queria ir para a Austrália amanhã. Tem até esse vídeo salvo lá no meu IGTV, meu Instagram. Ele queria ir. O sonho dele naquele momento era ir. A gente está estruturando para levar. Então, o que eu quero falar para vocês? Na hora de declarar, você não pensa no como. Você não pensa na quantidade de não que você já ouviu, você não pensa na quantidade de frustração que você já teve, você não pensa no relatório que não deu certo, você não pensa no número, você só declara. Igual essa criança que pede uma coisa absurda. Combinado? Na parte de solicitar, já entra o eu jovem. O que é a solicitar? Solicitar é você ser o mestre, ou seja, você já está em execução. Então, o solicitar, sonhar, planejar e se sentir merecedora. Porque se você não solicita, você não está se sentindo merecedora. Você precisa se sentir merecedora. Por quê? Porque se eu não acredito que eu sou merecedora, é a mesma coisa de você ir no restaurante, tá? Aí você foi no restaurante, você tá com vontade de comer comida japonesa, um sushi. Você tá com vontade de comer um sushi. Aí você sai de casa e você vai para o restaurante japonês. E você senta no restaurante japonês, você sabe o que você quer comer. Você tá com água na boca e passa o garçom toda hora na tua frente. E você fica horas ali sem comer o sushi. E o garçom está passando. E você está ali com fome, com vontade. Você sabe o que você quer. Teu coração grita por aquilo. Você sabe o que você quer. Você sabe a tua capacidade. Mas você não solicita para o garçom de falar assim, garçom, traz um sushi? O que isso significa? Como que está a tua nota? A nota de 0 a 10 para o solicitar, ou seja, para falar eu quero isso, eu mereço isso. Como que tá essa nota de 0 a 10 para você falar assim, eu vou solicitar isso aqui no meu planejamento, eu vou escrever isso aqui no meu planejamento, eu sou merecedora disso aqui. Ou você simplesmente está sonhando, colocando aquele cartazinho de meta superficial na sua parede e olhando para ele e rindo junto com as pessoas da tua casa que às vezes olham para suas metas e riem. Porque se você não acreditar, não há quem vai acreditar. Então, gente, eu tenho uns trem meio doido aqui em casa, e graças a Deus as pessoas aqui nem ousam a rir, porque se elas dão risadinha aí, eu falo, e lascou, era só o que eu precisava, era essa risadinha aí. Era só o que eu precisava, era só o que eu precisava para poder regaçar e fazer. Porque aí, gente, aí eu viro noite, aí eu faço o que for preciso, aí eu viro no saci e faço. Então, a gente precisa entender que a gente precisa desenhar como se fosse um catálogo que você pega e você fala assim, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui. Então, o solicitar é o eu jovem que sonha, que planeja, mas que pede. Porque somente tem coragem de pedir aquele que tem senso de merecimento. Se eu vou no restaurante e eu sento lá, eu fico parada e o garçom vem e fala, o que você quer? E eu não peço nada. Ele, o que você quer? Eu não estou me sentindo o quê? Merecedora de comer aquilo ali. A mesma coisa é aqui. Aí eu não estou falando daquilo que a gente ensina lá no despertar. Ah, Grace, mas a gente não pode ficar pedindo, a gente só tem que agradecer? Sim. Mas a gente tem que aprender a colocar no papel aquilo que a gente quer. A gente tem que pedir sim, falar assim, olha, Deus, eu quero assim, assim, assim. Porque eu sei que eu sou merecedora. Se for o que o Senhor quer para mim, amém, está aqui, ó, no meu planejamento. É pedir para Deus, pedir para o universo, pedir, mas não é ficar ali todo dia, Deus, por favorzinho, por favorzinho. Não. Não é isso. O que eu estou falando para vocês é vocês solicitarem. Ou seja, coloquei no papel a minha meta, eu estou solicitando isso. E eu vou trabalhar para isso, tá?
Então, aí vocês vão dar a nota de 0 a 10 para como está o grau de solicitação de vocês, tá? Aí, a quarta nota que vocês vão dar é pelo agir. É para o agir. Desculpa, a terceira nota que vocês vão dar é o agir, tá? O agir a terceira nota é o agir. Olha eu aqui no 12. Atropela todos os números. Gente, é assim, eu vou trocando os nomes, troco os números, é uma confusão. Então, vamos lá. O agir, número 3, agir. O agir já é o eu adulto. Ou seja, a criança, ela sonha, o jovem pede e o adulto faz o quê? Executa. Então, eu adulto é o agir. Qual a nota que eu estou tendo de 0 a 10 para ação? Energia, direção, o quanto eu estou me arriscando, o quanto eu estou saindo da minha zona de conforto, o quanto eu estou levantando mais cedo, quantas horas necessário levantar mais cedo, o quanto eu estou em movimento, o quanto eu estou agindo, o quanto eu estou levantando, o quanto eu estou levando pessoas a pensar aquilo que eu quero. O quanto eu estou disposta a ralar para fazer aquilo que eu quero. Vamos usar o exemplo chato do peso da academia, que vocês já ouviram esse exemplo milhares de vezes. Mas é a pura verdade. Você anotou no início do ano que você queria emagrecer 5 quilos, 10 quilos? Você tem feito sua atividade física todo dia para isso? Você tem declarado, você continuou declarando todos os dias que você vai emagrecer esses quilos? Você continuou pedindo, solicitando isso? Você continuou fazendo a sua parte, que é o adulto aqui, que é o agir? Continuou todo dia com a sequência na academia ou você foi 3, 4 vezes quando a Grace lembrou do despertar e acabou? Porque você se sabotou, porque é mais fácil sim cancelar, é mais fácil sim deixar para depois, é mais fácil sim deixar para amanhã, é mais fácil sim falar assim, hoje eu estou tão cansada, amanhã eu faço 2 vezes, não faz. Assim é com os seus sonhos. E aí eu volto lá para aquela coisa. Eu estou afiando ferro. Eu estou afiando, não estou afiando miojo, eu estou afiando ferro. Então, vocês têm que entender que se você quer ter resultado, precisa ter constância de ação. Se eu quero ter sucesso, eu preciso ter constância de ação. Então, vamos lá. Número 3, agir. Como que está a minha nota de 0 a 10 em ação de agir naquilo que eu me propus a fazer nesse ano e naquilo que eu vou fazer para o ano que vem? Tá? Então, já vai dando a tua nota para o ano que passou e já vai projetando isso aí no agora, olhando para frente. Número 4, agradecer. O número 4 dessa nota vai ser agradecer. Ou seja, o agradecer já entra o você ancião, você já de mais idade, é perdoar. O agradecer é você se perdoar por aquilo que você não fez e recomeçar novamente. Agradecer é você ampliar a sua visão. Agradecer é você falar assim, não, eu dou conta de fazer isso aqui, eu agradeço por isso, eu agradeço a força, eu agradeço o que eu tenho, eu agradeço porque isso aqui já está concretizado. Aí entra a gratidão, tá? E a gratidão, ela caminha muito perto do auto-perdão. Por quê? É verdade, eu me sabotei esse ano, eu não fui para academia, eu vou novamente olhar para essa meta de aprender a falar inglês e eu não estou falando nada, eu vou novamente olhar para essa meta do exercício físico e eu não fiz. E aí? Você vai continuar remoendo esse loop hipnótico ou você já vai começar amanhã cedo a botar em prática? A reestruturar a tua agenda para fazer o que precisa ser feito? Então, são coisas que precisam ter tomada de decisão. Então, na reta final do ano, como vocês estão, eu quero que vocês entendam que vocês vão fechar o projeto do ano de 2021 quando o ano acabar. Mas é agora que você vai começar a avaliar como foi esse ano, como vai ser o ano que vem, para você começar a planejar o ano que vem. Eu não estou falando planejamento a nível de crescimento de número, tá? Porque crescimento de número você vai conseguir concluir teu planejamento só quando o ano acabar. Que você vai fechar teu ano e vai fazer sua projeção de crescimento de número. Mas visão você precisa começar a ter. E aí, o que é isso? Eu tenho que entender que para essa roda da abundância ela girar, eu preciso dar e receber o tempo todo. Eu preciso dar e receber. Eu preciso não só dar, mas eu preciso ter vontade de receber.
É somente isso que vai ter a abundância. É somente isso que vai fazer com que a roda da abundância gire. Quem é que dá muito, tem muita facilidade de dar e pouca facilidade de receber, normalmente é uma pessoa soberba. Sabe aquela pessoa que você chega, a pessoa serve. E quando alguém fala assim, ah, você aceita um café? A pessoa fala, não, obrigada, não quero incomodar. Soberba. E às vezes acha que é a boazinha, que é a culta, que é a educada. Não, isso significa soberba. Quem tem dificuldade de dar é o famoso egoísta. Agora, quem tem dificuldade de dar e receber, ou seja, é uma pessoa totalmente estéril, não está multiplicando. E quem dá e recebe na mesma proporção, ela é uma pessoa próspera. Então, essa semana a gente veio em alguns despertar semana passada, falando de prosperidade, a gente vai seguir, porque agora é reta final do ano, e as pessoas precisam entender que a prosperidade, ela está aqui, a abundância está aqui, a gente só precisa acessar. Mas eu consigo construir essa prosperidade? Consigo. Como? Entendendo que eu preciso dar e que eu preciso receber. É só assim que eu consigo acessar, ter essa consciência de que eu tenho sim que servir, mas que eu também eu mereço receber. Eu mereço ser recebedora. Eu mereço ter coisas grandes. Agora, analisa dentro de você. Se eu dou muito, se eu só sirvo e eu não consigo receber, eu estou sendo soberba. Ninguém aqui quer ser soberba. Se eu tenho dificuldade de doar tempo, doar atenção, doar coisas, eu sou egoísta. Se eu tenho dificuldade de dar e receber, aí eu tô zero, eu tô zerada, eu tô sendo estéril nessa abundância, eu tô sendo estéril na prosperidade. Agora, quem dá e recebe na mesma proporção é a pessoa que vai prosperar. Então, gente, qual é teu nível de entrega? Qual é teu nível de entrega? Como tá o senso de merecimento de vocês? A nível de falar assim, eu mereço isso. Porque uma coisa é você colocar uma casa linda na parede do seu cartaz de metas. E a outra coisa é você conseguir ter a visão ampliada de estar dentro dessa casa, de respirar o ar dessa casa, de sentir o cheiro da riqueza dentro dessa casa, de você se imaginar dentro dessa casa, de você se sentir merecedora dessa casa, sem pensar no como. Porque o como vai vir através dessas ações, dessa roda, desse planejamento. Agora, como eu consigo planejar passos audaciosos se eu não estou? Como eu consigo dar passos audaciosos se eu não consigo nem ter a visão daquilo que eu quero? Se a escassez está tão grande dentro da minha casa que eu sonho em ter uma casa melhor, mas eu estou olhando só para as parcelas que eu vou ter que pagar e da onde que eu vou tirar o dinheiro. Se eu sonho em ter um carro melhor, mas eu só estou olhando para onde falta. E quando você está ocupando a sua mente somente com a falta, com as dívidas, com os problemas, a tua mente ela vai estar ocupada para poder desenvolver ideias para poder alcançar a bendita da casa nova, do carro novo. Vocês têm que entender que a criatividade é um dom que Deus deu para vocês. E quando eu acesso a criatividade, eu consigo romper um monte de barreira. Eu consigo inventar um monte de ideia, eu consigo ter criatividade. Não existe só uma bolacha no pacote. E muitos de vocês pensam que só tem um caminho, que só tem um destino, que só tem esse caminho para vocês poderem chegar do outro lado. Tem gente que coloca, às vezes, num processo ou numa empresa, em algo que estão fazendo, somente esse caminho. Isso acontece muito com gente que estudou, que vai exercer a profissão, acha que, eu me formei em advocacia, eu tenho que só fazer isso aqui para poder dar certo, eu estou fadada a fazer isso aqui. E aí onde você limita e você poda toda a sua criatividade. Então, a criatividade de ação, criatividade de multiplicação, criatividade de execução, criatividade de desenvolver coisas e criar coisas para você atingir aquilo que você sonha.
tá? Então, hoje, eu vou estar entregando para vocês esse materialzinho essa roda, eu vou colocar lá no grupo agora já, da roda da abundância, e eu vou pedir para a primeira etapa dessa construção desse planejamento, tá? Vocês vão dar a nota para vocês nesses pontos. E vou colocar também a roda da vida de novo, que é aquela que está lá no planner, para quem tem o planner. Vocês vão pontuar a roda da vida e fazer uma autoanálise de vocês. Por quê? Porque nós vamos construir juntos esse planejamento, mas eu preciso esticar a minha mente. Eu preciso aprender a visualizar. E aí eu quero deixar de tarefa para vocês, vou até anotar aqui, mandar a roda da abundância e a roda da vida. E a tarefa que eu vou deixar para vocês de hoje até o nosso próximo encontro, tá? Vocês vão começar a desenhar tudo que vocês querem atingir para 2022. Vocês vão anotar tudo que vocês vão conquistar em 2022, tá? Vocês vão criar essas metas de vocês, vocês vão aprender a desejar, vão aprender a sonhar, vão aprender a agradecer, vão aprender a olhar, vocês vão aprender a tirar projeto do papel. Tá? Então, vocês vão anotar isso. Nós vamos ter 15 dias para o nosso próximo encontro. Então, nesse próximo encontro, você vai pegar esse PowerPoint que você abriu aí, esse documento novo, ou no Word, e você vai começar a escrever metas para 2022. E eu quero que vocês comecem a escrever, no âmbito familiar, no âmbito espiritual, no âmbito pessoal e no âmbito profissional, tá? Vocês vão fazer quatro grupos de metas, tá? E nesses 4 grupos de metas, eu quero que vocês coloquem tudo o que vocês vão realizar em 2022. Baseado em, vamos voltar lá, baseado em número 1, declarar, baseado em solicitar, baseado em agir e baseado em agradecer, tá? Então, vocês vão aprender a criar essa visão. Então, vocês vão escrever tudo isso e vão trazer para mim na próxima mentoria. A outra coisa que vocês vão fazer é a coisa que mais dá emoção em vocês. Quando vocês falam assim, para 2022 eu quero uma viagem para a Disney, um exemplo. Tô chutando aqui. Eu quero que vocês fechem os olhos de manhã e à noite, todos os dias. A hora que o relógio despertou ali cedo para vocês pularem da cama para o despertar, vocês vão, em 5 minutinhos, vocês vão fazer o quê? Declarar, solicitar, agir e agradecer. Ou seja, agir não dá, mas a gente consegue declarar, solicitar e agradecer. Eu declaro que eu vou para a Disney na data tal de 2022. Eu solicito estratégia, eu solicito criatividade, eu solicito ação, eu solicito que eu vou conseguir. Eu agradeço porque eu já estou na Disney em 2022. Fecha teu olho e vocês vão se imaginar lá na data XYZ. Você vai imaginar você com seus filhos, você vai sentir essa emoção. Eu estou dando o exemplo da Disney, mas pode ser seu carro, pode ser sua casa, pode ser sua empresa. Vocês estão entendendo, tá? Então, eu quero que vocês pratiquem esse exercício de hoje até o nosso próximo encontro, tá? Por quê? Porque isso vai fazer com que vocês comecem a visualizar. Lembra que você não consegue acessar aquilo que você não viu. Quando a gente enxerga, nosso olhar materializa, tá? Quando a gente consegue materializar na visão alguma coisa que a gente deseja, a gente está indo para um novo estágio. E aí, quando você visualiza isso, você consegue ter a criatividade, a ação para chegar lá. Combinado? Vocês vão fazer? Vocês estão no 12? Vão fazer mesmo? Eu vou entregar, mas vocês têm que fazer, tá? Com certeza, já estou fazendo, já estou começando a todas as anotações. Top. Eu vou colocar agora lá no grupo, para eu não esquecer, já vou colocar agora, ó, tô colocando já agora.
essa roda para vocês preencherem e vocês vão me prometer que vão fazer a roda, vocês vão fazer a lista das coisas que vocês já vão realizar em 2022 e vocês vão fazer também a mentalização, tá? No nosso próximo encontro, a gente vai dar seguimento ao planejamento de vocês. A gente vai terminar o ano com um planejamento bonitinho impresso, onde vocês vão focar para realizar no ano de 2022. Eu não aceito mais, eu não admito mais vocês que fazem parte desse exército de imparáveis seguir com a mesma história. Nós temos que evoluir. E a evolução faz parte do nosso projeto. Combinado? Bora, caiu drives aí hoje? Caiu insights? Deu para entender algumas coisas? Sim? Top. Então, lembra, não queremos mais ser soberbas, não queremos mais ser egoístas, nem estéril, nós queremos ser prósperas. E para ser prósperas, a gente tem que receber e a gente entregar na mesma proporção. Combinado? Então, um beijo no coração de vocês, uma semana maravilhosa, abençoada, próspera, uma semana onde vocês possam, assim, ó, botar para ferver. Eu sei que muitas de vocês aqui estão na reta final de fechamento, né, fechamento de mês, então que vocês possam realmente agora vestir aquela capa de Mulher Maravilha e ir para cima, fazer acontecer, tá bom? Um beijo no coração de vocês. E até a nossa próxima mentoria. Eu vou colocar lá no grupo as coisas agora para vocês não deixarem para depois. Combinado? Combinado. Beijos. Até a próxima. Quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Não. Não? Fechou. Top. No 12. Beijos, ótima semana. Para vocês Gratidão, também. Grace. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau, boa semana para todas. Vocês Obrigada, também. Grace. Beijo. Tchau. Tchau a todas. Tchau, gente. Oi.